Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E com o episódio de hoje, iniciamos não só a segunda temporada do podcast, mas também celebramos um ano de atividades. Começamos em 11 de março de 2020 com o podcast. Dias depois, criamos o canal no YouTube e acrescentamos entre as atividades aula sobre o Espiritismo e o Evangelho e também palestra espírita, dessa vez toda sexta-feira. E assim chegamos a um ano intenso de atividades e prontos para mais 12 meses com muita informação, análise e reflexão sobre o Espiritismo e o Evangelho, e principalmente o Espiritismo e o Evangelho aplicados em nosso dia a dia, e sem papo furado, como você já sabe. E para essa segunda temporada, além das entrevistas sempre palpitantes com especialistas, vamos iniciar a leitura comentada do livro Nosso Lar, pela psicografia do Chico Xavier, cujo autor espiritual é o André Luiz. Contaremos nessa empreitada com a ajuda das colegas espíritas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Os episódios serão quinzenais e o primeiro vai ao ar no dia 17 de março. Vai ser uma excelente oportunidade para ler ou reler essa importante obra espírita. E como este mês de março é especial, vamos ter programas duplos, tanto na entrevista de hoje, quanto na leitura do Nosso Lar. Ou seja, nesta quarta e na próxima, teremos as partes 1 e 2 da entrevista com o professor Pedro Lima Vasconcelos, que eu já vou apresentar aqui qual vai ser o conteúdo. Nos dias 17 e 24, faremos a leitura comentada do livro Nosso Lar. Depois, a ideia é alternarmos, ou seja, uma semana uma entrevista ou algum outro conteúdo dentro aí da ideia de espiritismo e de evangelho, e na semana seguinte faremos a leitura. Vai ser legal e bem dinâmico. Bem, avisos feitos, vamos ao episódio de hoje de estreia da segunda temporada. Vamos procurar entender o evangelho mais simbólico e diferente dos outros três, o Evangelho segundo João. E para conversarmos um pouco sobre esse assunto, recebemos mais uma vez o professor Pedro Lima Vasconcelos, com quem já conversamos aqui no podcast sobre o apóstolo Paulo, vocês se lembram. Como vocês já sabem, o professor Pedro Lima Vasconcelos é filósofo, historiador, doutor em ciências sociais e mestre em ciências da religião e teologia. É também um dos tradutores da Bíblia Pastoral e da Bíblia das Edições Paulinas. Inclusive, na Bíblia Pastoral, ele é o responsável pela tradução do Evangelho segundo João. É autor de diversos livros sobre o Evangelho, mas teremos como base hoje a obra Lendo o Evangelho segundo João, para que todos tenham vida, que foi publicado pela editora Paulus. Muito obrigado, professor, por aceitar novamente o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Quem agradece sou eu, pelo convite reiterado, e é um prazer estabelecer aqui a conversa com você e com quem acompanha o seu canal e quem nos dá o privilégio da sua audiência. O privilégio é todo nosso, professor. No programa de hoje, vamos entender as diferenças entre o Evangelho segundo João e os Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Também saberemos quais os conflitos pelos quais a comunidade joanina estava passando, principalmente em relação à comunidade judaica. Tudo isso a partir do próximo bloco. Em relação ao seu livro, a primeira parte do seu livro, o senhor trata do Evangelho e a comunidade. O senhor divide em duas partes o livro, em duas grandes áreas. E o senhor, logo no começo, explica as diferenças entre o Evangelho de João e os demais, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos os sinóticos, né? Rapidamente, professor, quais seriam essas principais diferenciações entre os outros evangelhos e o de João? Então, vamos estabelecer os parâmetros básicos, né, Antônio? Quando a gente fala de diferenciar João dos três evangelhos que você corretamente nomeou como sinóticos, é importante demarcar o campo. Nós estamos tratando dos evangelhos canônicos, ou seja, dos evangelhos que estão contidos, que foram incorporados a uma entidade literária mais ampla que a gente chama de Novo Testamento, né? Houve uma quantidade muito maior de evangelhos
produzidos no cristianismo dos primeiros tempos, né? E talvez, se a gente fizesse a comparação olhando esse conjunto maior, quem sabe João não se destacasse tanto assim, né? Em termos de diferenciação, não em termos de menor importância, destaque nesse sentido, né? De uma comparação. Quando a gente olha João e os sinóticos, bem, aí as diferenças saltam à vista, até porque de um lado a gente tem 3, né? E de outro lado a gente tem um apenas. É que, como tem mostrado a pesquisa, os 3 evangelhos sinóticos, eles têm uma origem comum. Eles são dependentes literariamente, né? E a relação entre eles foi estabelecida aí no século XIX, numa teoria conhecida como a teoria das 2 fontes, que diz que o Evangelho segundo Marcos ele serviu de base para a escrita dos outros 2 evangelhos, aquele segundo Mateus e segundo Lucas. Ou seja, ele foi uma fonte literária. Quem escreveu Mateus, quem escreveu Lucas, utilizou, tinha ali o livro à mão, o livro que hoje a gente chama de segundo Marcos. Além de uma outra fonte escrita, que também foi utilizada na redação desses 2 evangelhos, né? Mateus, né, e Lucas. Por isso, teoria das 2 fontes. Bem, isso acaba por explicar por que é que os 3 evangelhos têm uma base comum, uma base compartilhada, extremamente ampla, que praticamente coincide com o todo do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos está reproduzido em Mateus mais de 90% do seu conteúdo. No caso de Lucas, um pouco menos. Então, eles compartilham essa base narrativa comum, e isso faz com que essas semelhanças sejam absolutamente visíveis, né, num olhar minimamente atento. Aí, quando você passa ao Evangelho segundo João, bem, o texto joanino ele tem por trás de si uma história da sua composição que nada tem a ver de maneira direta com a composição dos outros 3 evangelhos que estão no Novo Testamento. Portanto, as diferenças se evidenciam. Você me pergunta, bem, mas que tipo de diferença a gente, né, consegue identificar? São diferenças de variadas ordens. Eu vou citar algumas aqui que são mais evidentes, são mais perceptíveis a olho nu, digamos assim. Então, a gente vê no texto, nessa base comum sinótica, que a atividade de Jesus ela é interrompida pela morte na cruz, né, que acontece nas imediações de uma festa da Páscoa. Então, toda a atividade de Jesus se desenvolve sem que esta referência seja feita, a não ser nas circunstâncias da morte. Ora, no texto joanino, você tem a atividade de Jesus começando nas imediações de uma festa de Páscoa. No meio da atividade aparece uma outra festa de Páscoa e no final aparece uma terceira festa da Páscoa. O que significa dizer que, para o texto joanino, a atividade pública de Jesus se desenvolveu em meio a 3 Páscoas, o que faz pensar numa atividade que teria durado mais de 2 anos. Enquanto a atividade de Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, não teria durado mais que 1 ano, não teria chegado a 1 ano. Então, você tem uma diferenciação, né, em termos da cronologia da atividade de Jesus. Uma outra observação que pode ser feita com facilidade, nos evangelhos sinóticos, a atividade de Jesus ela acontece fundamentalmente na região norte da terra de Israel.
a terra nomeada Galileia. Galileia e as suas imediações. Decápole, região da Cirofenícia, mas basicamente na Galileia. Ora, no texto joanino, a atividade de Jesus ela se desenvolve num vai e vem entre a terra da Galileia e a região ao sul de Israel, que é a região da Judéia, onde fica a cidade de Jerusalém. Jesus vai e volta da Galileia à Judéia, entre Galileia e Judéia. Vai e volta algumas vezes. Então, você tem uma diferença também em relação ao itinerário trilhado por Jesus, num conjunto narrativo dos 3 evangelhos sinóticos e no outro. Você tem outro tipo de diferença que também é possível perceber com muita rapidez. Você tem cenas que se repetem nos evangelhos sinóticos e se repetem, em geral, na mesma sequência, o que mostra justamente essa dependência literária da qual eu falava. E essas cenas não aparecem no texto joanino. E vice-versa. Eu vou citar apenas algumas das cenas joaninas que não estão nos evangelhos sinóticos, para a gente não se demorar muito. Então, a chamada cena das bodas de Caná, com a qual, segundo João, Jesus inicia a sua atividade pública. Esta cena não está nos evangelhos sinóticos. Uma cena fundamental na estrutura, na lógica narrativa do texto joanino é a passagem que Jesus faz pela terra da Samaria. Samaria é a região intermediária, né? Galileia ao norte, Judéia ao sul, Samaria no centro. E a Samaria era uma região em relação à qual existiam hostilidades, né? A gente morava na Samaria e a gente que morava na Judéia, né? Havia hostilidades mútuas ali que vinham de muito tempo atrás. Uma cena decisiva, Jesus atravessa a Samaria para ir à Galileia, vindo de Jerusalém. Esta cena não aparece, né, nos evangelhos sinóticos. O texto joanino é feito de muitos discursos, muitas proclamações que Jesus faz, fundamentalmente proclamações em relação a ele e a relação dele com Deus Pai, com o Pai. Essas proclamações estão ausentes dos evangelhos sinóticos, a quase totalidade, né? Uma cena emblemática. Até porque nos outros... desculpa, é que, pegando o gancho disso que o senhor estava falando, quer dizer, nos sinóticos fala muito do reino de Deus. E na questão de João, tem aquelas famosas frases, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, né? Essas proclamações em primeira pessoa. Exatamente. Nos sinóticos, praticamente. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou. Às vezes ele diz, inclusive, eu sou. Exatamente. Todos eles. Uma alusão muito provável ao nome de Deus, né? Que aparece lá no livro do Êxodo, na revelação de Deus a Moisés. Com isso. Não, além dessas passagens que são exclusivas, quando ele usa uma mesma passagem, ele coloca num lugar diferente, que é a questão da limpeza do templo, quando Jesus tem um entendimento com os cambistas, que nos evangelhos sinóticos eles colocam quase no final, e como se fosse o ponto de ruptura entre Jesus e os fariseus. Isso, a gota d'água. De João, exatamente. E João coloca logo no começo. Exato. Então, você está colocando elementos que só reforçam, né, a linha argumentativa que eu estou adotando aqui. Quer dizer, quando você olha no detalhe, você olha os discursos de Jesus nos sinóticos, discursos em parábolas, por exemplo, são discursos basicamente sobre o reino de Deus. Os discursos que Jesus faz em João são discursos sobre ele mesmo, né, na relação com Deus, na relação com o Pai. Então, as diferenças são gritantes.
no Evangelho segundo João não aparece uma parábola de Jesus, enquanto nos evangelhos sinóticos a proclamação que Jesus faz é basicamente sustentada em parábolas. Então, as diferenças são efetivamente muito grandes, muito significativas, e no momento em que justamente esses 4 textos foram incorporados, foram incluídos para compor o Novo Testamento, a diferença saltou à vista. No próximo bloco, o professor Pedro Lima Vasconcelos vai explicar as dificuldades pelas quais passavam a comunidade joanina, principalmente os conflitos com as sinagogas. Dentro desse quadro, acho que agora nós estamos mais preparados para ir para o segundo momento, quer dizer, quem foi que escreveu o Evangelho? Qual o tempo, mais ou menos, dentro de uma linha do tempo, em que momento ele foi escrito, ou se ele foi escrito ao longo de um tempo, acho que isso é importante. E por quê? Né? Por que ele foi escrito? Quer dizer, o que aquelas pessoas que estavam escrevendo queriam transmitir para a comunidade onde elas pertenciam? Eu acho que, de repente, a gente consegue entender um pouquinho melhor algumas opções que foram feitas aí no texto. Então, Antônio, a primeira pergunta que você fez é a pergunta cuja resposta vale milhões, né? Quem escreveu o Evangelho? Essa é uma pergunta impossível de ser respondida, né? A não ser na lógica fundamentalista, né? Que sugere, bem, tem o nome João ali, foi João que escreveu, e aí você tem autores que ainda hoje, né, tem que retorcer os argumentos e arrancar daqui e dali, né, elementos muito pouco consistentes para afirmar, né, uma autoria conhecida ou de alguém que se conhece. A gente precisa dizer com muita clareza quem escreveu o Evangelho segundo João, né, e é bom que o nome da obra seja mencionado na maneira como foi escrito lá em grego, né? Segundo João e não de João, né? Porque isso já sugere, né, uma autoria. O Evangelho segundo João, ele é uma obra para nós anônima, ou seja, de autoria desconhecida. Bem, mas sim, a gente há que reconhecer. Você lê o Evangelho no seu todo e você não tem nenhuma indicação quanto à autoria. Além disso, você sugeriu na continuação da sua questão que o Evangelho tal qual nós o temos hoje, ele não foi elaborado de uma vez só. Ele tem uma história narrativa, uma história literária, melhor dizendo, né? Uma história da sua composição. E a gente consegue perceber isso, e aí a gente agora tem que entrar em sutilezas e fazer uma leitura bem mais cuidadosa. A gente consegue notar isso por vários caminhos. Primeiro, porque você tem rupturas internas. Em alguns momentos, o texto ele se interrompe bruscamente e, na página a seguir, o que vem é algo completamente descolado do que existia antes, né? Do que vinha sendo apresentado antes, o que faz sugerir justamente um trabalho de justaposição, né, entre materiais literários anteriormente existentes. O fato de que João seja tão diferente dos sinóticos não significa dizer que João de um lado e os sinóticos do outro não tenham partilhado materiais literários comuns. Você mesmo fez a alusão à cena do incidente no Templo de Jerusalém, que está presente nos 4 evangelhos, embora em João esteja no começo e nos sinóticos esteja no fim. Mas é muito provável que a fonte que ofereceu a informação para os respectivos redatores desses textos seja comum. Então, é possível que numa etapa da redação tenha havido algum tipo de compartilhamento ou a utilização de materiais que eram comuns. Mas com o desdobramento da história do grupo dentro do qual o livro foi escrito, né? E esse é o próximo passo, você colocou a questão, né?
o texto vai ganhando uma formatação que lhe é própria, uma configuração muito mais específica, né? E aí o distanciamento em relação aos sinóticos, por exemplo, fica mais evidenciado. Nesse sentido, Antônio, se a gente pensa a escrita de João, do texto joanino, o texto que a gente tem hoje na Bíblia, a gente pode conceber, isso é o que boa parte da pesquisa tem estabelecido de maneira bastante consensual, embora não de maneira absoluta, né, que a escrita de João percorre um período aí de pelo menos umas 5, 6 décadas, indo desde o ano 40, 50, por aí até o fim do primeiro século. Acredita-se que a redação do Evangelho segundo João tenha finalizado entre aspas, já digo por quê, por volta ali justamente da última década do século I. Por que entre aspas? Porque mesmo depois disso você ainda tem um apêndice. As nossas Bíblias mostram isso, né? O Evangelho já estava finalizado no que hoje é o capítulo 20, é como se ele tivesse ido para a gráfica no final do capítulo, com o final do capítulo 20, e depois tivesse havido uma segunda edição revista e aumentada, incluindo o capítulo 21 e possivelmente ainda alguns outros elementos no corpo, né, do próprio texto. Só isso já mostra, né, esse processo de escrita do Evangelho, que então avança para o início do segundo século. Agora, na sua pergunta, você colocou bem, isso tem a ver com a trajetória de um grupo, de uma comunidade, vamos chamar assim, dentro da qual todo esse material literário que vai, no fim das contas, ser editado na forma do Evangelho que nós conhecemos, todo esse material foi sendo, digamos assim, cozinhado, né, em banho-maria, progressivamente, né? Ou seja, esse material, antes de ser texto escrito, era texto proclamado oralmente, reproduzido aqui e ali, né? Portanto, fazendo parte do cotidiano de referências da vida deste grupo seguidor de Jesus. E só muito paulatinamente é que isso vai ganhando forma escrita. E aí chegamos num elemento que é absolutamente fundamental. De acordo com pesquisas que vêm sendo feitas aí desde os anos 60, 70, cujos resultados são aceitos por grande parte da comunidade acadêmica, e essas pesquisas têm, em língua portuguesa, né, uma expressão quase clássica numa obra que eu gostaria de recomendar aqui, que as pessoas lessem, procurassem, que é do professor Raymond Brown, um livro chamado A Comunidade do Discípulo Amado. Esse é um livro do final dos anos 70 do século passado e é um clássico, né? Nessa linha de pesquisar o ambiente cultural, o ambiente sociocultural e o ambiente comunitário dentro do qual, né, os materiais literários que formam o Evangelho tinham vida e ganharam expressão escrita. O livro que eu escrevi, que você mencionou, ele tem as suas bases fundamentalmente neste trabalho do Raymond Brown. Então, o que é que as pesquisas ilustradas, sustentadas aí na obra do Brown, sugerem? É que a redação do Evangelho segundo João, em suas linhas gerais, do capítulo 1 ao 20, ganhou uma configuração muito próxima daquela que nós temos hoje, em função de um trauma vivido pelo grupo seguidor de Jesus, aquele grupo específico. E esse trauma terá ocorrido ali por volta dos anos 80, início dos anos 80, por aí, que foi a expulsão deste grupo de dentro da sinagoga. Que inclusive, só Diga. fazendo um parênteses, o Evangelho de Mateus é uma outra comunidade, mas também estava passando pela mesma situação também de dificuldade dentro da sinagoga. Né? Exatamente. Não devia ser uma época muito fácil para pessoas que seguiam Jesus e ainda mantinham o pé no judaísmo. Não, e por quê? Porque nós estamos num período, num momento extremamente danoso, trágico para a história do povo de Israel. E por quê? Porque no ano 70, exatamente no ano 70, nós tivemos, né, a invasão do território
pela potência imperialista da época, que era Roma, que conduz uma guerra brutal de destruição do território, particularmente da cidade de Jerusalém, e mais especificamente ainda do Templo de Jerusalém, destruindo o que era a estrutura fundamental da religião judaica até então. Não temos tempo aqui de entrar nos detalhes disso, né? Mas essa é uma outra conversa interessante. Pensar o que o ano 70 significou para o judaísmo em geral e para aqueles seguidores de Jesus, né? Que ainda não eram cristãos, né? Como a gente conversava, né? No nosso diálogo lá sobre Paulo. Bem, depois do ano 70, você terá um esforço da parte das lideranças judaicas de uma reconfiguração da sua identidade religiosa a partir dessas novas circunstâncias. E tanto o texto de Mateus, você cita muito bem, né, quanto o texto joanino, são expressões de uma situação particular, de uma situação específica, basicamente comum, que é exatamente essa. Seguidores e seguidoras de Jesus têm espaço no interior da sinagoga? O texto do Brown sugere que teria havido uma decisão de expulsar seguidores e seguidoras de Jesus da sinagoga, uma decisão assim como se fosse um decreto, uma determinação oficial. Isso me parece muito pouco provável. Mas certamente nas sinagogas se colocou este problema. E possivelmente as soluções a este problema foram diferentes aqui e ali, num lugar e em outro. Você citou muito bem, Mateus. Mateus, no meu entendimento, é um texto direcionado a um grupo intrasinagogal. Ele se dirige, na verdade, à sinagoga, da qual faziam parte pessoas que aderiam a Jesus como Messias sem deixarem de ser adeptas da religião de Israel. E elas não entendiam isso em termos de alguma contradição. No texto de Mateus está lá: eu não vim abolir a lei nem os profetas. Eu não vim abolir e vim levar tudo isso ao seu pleno cumprimento. Então, o texto de Mateus, fazendo talvez um esquema meio duro aqui, só para visualizar a questão, né? O texto de Mateus é um texto que quer convencer a sinagoga de que Jesus é o caminho para a reconstrução do judaísmo. Jesus é aquele que leva à plenitude a herança de Israel. Né? Portanto, em termos sociológicos, este grupo não quer sair da sinagoga de jeito nenhum. O texto joanino é um texto dirigido a pessoas, a segmentos que já foram expulsos da sinagoga e que precisam olhar para frente com saudades do passado, com nostalgia daquilo que era a pertença à sinagoga. Por quê? Porque a pertença à sinagoga não era apenas, como se fosse pouco, né? Mas não era apenas uma questão de adesão religiosa. Era alguma coisa fundamental no tecido da vida social, da vida cotidiana. Estar fora da sinagoga implicava, né, a condição de proscrito, de proscrita. Uma pessoa que, naquela vila, naquela aldeia em que a sinagoga tem a sua centralidade, será vista como pária, será vista como excluída. O texto joanino respira esta situação de, digamos assim, um ressentimento produzido, esse ressentimento pela dor da expulsão, o trauma da exclusão e a experiência da exclusão. E aí é preciso inventar, é preciso criar uma coisa nova. Não que o texto joanino já esteja pretendendo fundar uma nova religião. Ele é muito mais uma indicação de como aquele grupo que não é aceito na sinagoga vai ele mesmo entender-se como a autêntica sinagoga. Não sei se estou me fazendo entender. Sim,
E também ele vai encontrar alguns paralelos para aqueles que também estavam meio que à margem, como os samaritanos, por exemplo. E talvez não seja por acaso que nós temos o caso lá da mulher samaritana, tem Jesus sendo chamado de samaritano, tudo isso lá no Evangelho de Exatamente. João, né? Eu tenho a impressão, inclusive, que essa aliança judeu-samaritana possa ter sido um dos ingredientes para o conflito no interior da sinagoga. É como se o grupo joanino, ele ainda dentro da sinagoga, ele tivesse acolhido ou tivesse recebido, né, a contribuição do grupo de um segmento samaritano, de pessoas samaritanas, que vieram não só com a roupa do corpo, vieram com suas tradições, vieram com suas referências. Essas referências começam a se cruzar, as que vêm de um lado e as que vêm de outro. Isso pode ter potencializado o conflito com a sinagoga. Brown sugere coisas muito interessantes nesse sentido. Ele inclusive diz, Antônio, que em relação à observação que você fez antes, né, que no texto joanino o incidente do templo é colocado no começo. Né? Por quê? Por que isso? Porque para o texto joanino, o templo é coisa do passado. E é mesmo, porque estamos nos anos 80, 90. Então, há que se pensar a trajetória do grupo e o templo ficou para trás. E não é à toa que logo depois desta cena no Templo de Jerusalém, o incidente que acontece lá, Jesus volta para Galileia passando pela Samaria. E aí acontece o encontro com a mulher samaritana. Então, isso já é um momento que tem a ver com a própria constituição da comunidade joanina, e depois disso, depois dessa incorporação do segmento samaritano, o conflito com os chamados judeus no texto do Evangelho só faz aumentar. Então, Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, que era também simbolicamente que era um dos patriarcas. Aí, exatamente. E o patriarca é o pai das 12 tribos. Perfeito, é isso. Então, é bem possível que o encontro, a acolhida, a incorporação, a aliança, né, com esse segmento samaritano tenha potencializado o conflito na sinagoga. Veja que no texto de Mateus, Jesus diz para que os discípulos não entrem na Samaria. Né? O contraste é muito grande nesse sentido. Né? Então, o texto joanino, com isso a gente se encaminha para outra questão que você colocou. Né? O texto joanino é escrito para um grupo que precisa repensar, reconstituir a sua identidade socio-religiosa, fazendo uma experiência de marginalização naquela sociedade em que essas pessoas se encontravam. É como se fosse uma união de excluídos, né? Exatamente. Meio que se ajudando. E isso no primeiro momento, porque depois, naquele epílogo, mostra que começou a ter umas divergências internas, né? Então, talvez seja esse até o motivo de ter lá um apêndice no final de João para tentar dar conta de algumas situações que estavam acontecendo na comunidade. Essa leitura é correta? Sim, aí com isso, então, a gente avança um pouquinho, mas, se você me permite, eu vou fazer ainda uma observação referente às questões que você colocou antes. No final do capítulo 20, portanto, sem o apêndice, né? Então, sem essa nova etapa. O evangelho que terá sido editado em função deste trauma, né, que a comunidade tinha que administrar no seu cotidiano. No final do capítulo 20, há 2 versículos em que o redator, veja que eu não estou falando de autor, estou falando de redator, né? Para você que é jornalista, essa diferença é muito clara, né? O redator, ele trabalha com materiais já existentes, né? Ele corta aqui, ele acrescenta... É um editor. Ele é o editor, exatamente. Exatamente. Então, o editor, redator, ele diz 2 coisas, pelo menos, muito importantes. Primeiro, ele diz que Jesus fez, diante dos seus discípulos, ao longo da sua atividade, muitas outras realizações. A palavra que ele usa ali, a palavra é sinal. Os outros sinais, que não estão escritos neste livro. Ou seja, ele deixa muito clara
a sua tarefa, a tarefa que ele realizou, que é justamente a tarefa da seleção de material e a edição dele. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, no versículo seguinte, ele diz: estes sinais que eu escolhi foram escritos para que vocês acreditem. Então, há um vocês, há um grupo que é o interlocutor imaginado pelo redator, pelo editor. Perfeito. São os versículos 30 e 31 do capítulo 30 e 31, exatamente. Então, esses versículos eles são cruciais para a gente entender a lógica que presidiu a composição deste escrito. A seleção foi pensada em vistas a um determinado público e, obviamente, obedeceu aos critérios que o redator, editor, tinha na cabeça dele. Ele julgou que, para alcançar os seus objetivos, a escolha desse material era mais conveniente do que a escolha daqueles outros que acabaram deixados de lado. E aí ele diz, né, a seleção foi pensada em vocês para que vocês acreditem que Jesus é o Messias. Não se trata aqui de um texto que quer levar a adesão a Jesus. Não é um texto, digamos, proselitista, que é convencer não aderentes a Jesus a fazer essa adesão. Não. Tudo indica no texto que quando é dito aí que vocês acreditem, ou seja, que vocês mantenham a adesão. É um grupo que já aderiu, mas que por conta dessa circunstância complicada, né, está ali balançando na sua adesão. Né? E o texto diz, eu espero que vocês, ao ouvirem ou ao lerem esse texto, vocês estejam convencidas de que o caminho é esse. Por quê? Porque no nome dele, no nome de Jesus, está a vida. Né? Daí o subtítulo também que eu coloquei no meu livrinho, né? Para que todos tenham vida, que é inclusive uma frase do próprio Evangelho. Essa vida aqui, ela há de ser pensada, a vida em abundância, né? De que o texto mesmo fala, há de ser pensada no contraste com a situação de morte, de ameaça de morte que as pessoas estavam vivendo nessa condição de marginalidade. Ou seja, essas pessoas estão fazendo a experiência de marginalidade, né? Foram excluídas, foram jogadas fora dos espaços de aceitação e de reconhecimento social representado pela sinagoga. Tudo isso é representado pela sinagoga. A tentação, digamos assim, de querer voltar é muito grande, claro. Quem é que não quer uma condição de maior reconhecimento, de maior aceitação, de maior respeitabilidade, etc. E o evangelista, o redator, o editor, vai dizer, opa, não, o caminho está em radicalizar a partir desta condição em que nós nos encontramos. Isso é representado de maneira muito ilustrativa inclusive aos olhos, na cena do capítulo 9, em que se fala da expulsão da sinagoga do cego que passou a ver. Ele adere a Jesus formalmente só depois que é expulso da sinagoga. É como se a gente tivesse aqui uma alegoria do itinerário vivido pelo grupo. E expulso da sinagoga, não há de olhar para trás com saudades, com nostalgias da sinagoga perdida, mas há de afirmar o seu lugar a partir desta situação de marginalidade, porque é ali que se fará o encontro com Jesus na sua maior radicalidade. Essa me parece ser, né, a mensagem ou o propósito fundamental, né, o eixo que estrutura o Evangelho segundo João até o capítulo 20. Ou seja, nessa primeira grande edição que o texto recebeu. Ouvimos a primeira parte da entrevista com o professor Pedro Lima Vasconcelos, que é mestre em Ciências da Religião e Teologia, um dos tradutores da Bíblia Pastoral, inclusive na Bíblia Pastoral ele é o responsável pela tradução do Evangelho de João, e na Bíblia das Edições Paulinas também ele colaborou com a tradução. É autor de diversos livros sobre o Evangelho, como Lendo o Evangelho segundo João, para que todos tenham vida, obra que está servindo de base para a nossa conversa. No próximo episódio, prestem atenção, o professor Pedro Lima Vasconcelos vai trazer revelações bem interessantes sobre a famosa conversa de Jesus com Pedro, lá no final do Evangelho de João. E também fará suas considerações sobre
quem afinal era o discípulo amado. Revelações bombásticas na semana que vem. Na próxima quarta-feira voltamos, hein? E estamos aguardando as mensagens de vocês. Usem lá as nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. E só lembrando que o programa O Espírito do Evangelho pode ser ouvido pelos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer, entre outros. E lá pelo nosso canal no YouTube. Fiquem bem, fiquem com Deus.